Agora eu vou falar sobre a técnica de campos potenciais. A ideia dessa técnica é criar um campo que direciona o nosso robô até o objetivo, né? Então essa técnica aqui ela vai direcionar o nosso robô até o objetivo, só que ao mesmo tempo também desviando os obstáculos, né? E aí com isso a gente trata o robô como sendo um ponto sob a influência de um certo campo potencial que vai ser o de Q, tá? Em que esse Q aqui é a posição do nosso robô, do nosso drone, né? E se a gente estiver trabalhando no espaço tridimensional, seria XYZ. Se a gente estiver trabalhando no espaço bidimensional, né, no plano, seria simplesmente XY. A ideia é que o objetivo ele vai atrair o robô, os obstáculos vão repelir o robô e a gente vai definir fórmulas para esse campo potencial para poder atrair ou repelir, né? Então, sei lá, a gente pode se basear, por exemplo, em fórmulas lá da física que a gente usa para campo elétrico, tá? Tem gente que realmente faz isso. Você coloca lá a fórmula de campo potencial elétrico, tanto para atrair quanto para repelir. Então, você, por exemplo, considera que o robô é uma carga positiva, o objetivo é uma carga negativa e os obstáculos são cargas positivas. E aí você escreve as fórmulas lá de campo potencial elétrico e aí com isso a gente consegue fazer o nosso robô se mover até o objetivo. Tá? Não precisa ser necessariamente campo potencial elétrico, pode ser qualquer fórmula de campo potencial que resulte nesse efeito que a gente quer, né? Que realmente os objetivos atraiam e os obstáculos repilam, tipo, geram uma repulsão no nosso robô. E aí a força para movimentar o robô vai ser simplesmente o gradiente desse campo potencial, tá? Gradiente, lembrando lá da matemática, né? Então, gradiente de Q, se Q, digamos, tiver coordenadas x e y, isso aqui seria d x, ou seja, derivada parcial de 1 em relação a x, derivada parcial de 1 em relação a y. Com isso, o potencial ele vai ser a soma dos potenciais dos objetivos dos obstáculos. Então, o potencial total ele vai ser a soma do potencial atrativo, que está relacionado ao objetivo, com o potencial repulsível, que está associado com os obstáculos. E aí, se a gente calcular o gradiente aqui nessa expressão, né, a gente vai chegar que é a força total, né? Ela é a força atrativa mais a força repulsiva, e que essa força repulsiva aqui, na verdade, pode ser um somatório, né, de várias forças repulsivas se a gente tiver vários obstáculos, beleza? E aí será uma força repulsiva para cada obstáculo aí, beleza? E aí uma das fórmulas que a gente pode utilizar para potencial atrativo é a seguinte, é simplesmente uma fórmula em que a gente coloca aqui a distância ao quadrado da posição do nosso robô até o objetivo, e a gente tem essa constante aqui de proporcionalidade, que é a TT, né, que vai medir o quão forte é o nosso potencial atrativo. Beleza? Aí para a gente calcular a força é só a gente calcular menos o gradiente, né? E aí calculando menos o gradiente a gente chega nessa fórmula que está aqui. E aí, isso aqui seria um vetor, né, como tem um menos aqui na frente, isso aqui seria um vetor que liga do objetivo até o nosso robô, só que como tem o menos na frente, a gente inverte o sentido. Então, vai ser um vetor que vai estar ligando do nosso robô até o objetivo, beleza? Então, vai ser um vetor ligando nessa direção e isso realmente vai atrair o nosso robô até o objetivo, né? E aí percebe que como a gente tem uma coisa aqui que é proporcional a essa distância, à medida que o robô vai se aproximando do objetivo, essa força aqui vai tendendo para zero para que o nosso robô realmente pare em cima do objetivo. E com o tipo de ideia intuitiva que a gente está adotando aqui, realmente essa força aqui seria uma força, né? E aí você geraria uma aceleração no robô a partir dessa força, dependendo da massa dele, beleza? Essa é uma ideia de fazer. Tem gente que utiliza essa fórmula para dar direto numa velocidade, tá? Também é uma outra forma de fazer, beleza? Do jeito clássico aqui é realmente gerando uma força, mas você pode dizer que, na verdade, você tá, em vez de estar gerando uma força, você está gerando um campo de velocidades e aí você comanda velocidades para o robô. São duas formas de fazer utilizando essa ideia de campos potenciais. Potencial repulsivo. Então, essa aqui também é uma fórmula clássica encontrada na literatura, tá? Existem várias fórmulas para potencial repulsivo, tá? Inclusive, basicamente aquela fórmula que tinha lá do atrativo, só que com menos na frente, também se utiliza. Essa aqui, ela tem uma ideia que é para a gente... Primeiro é utilizado o inverso, né? Ao quadrado da distância. Só que tem uma ideia aqui que é para o potencial se tornar zero a partir de uma certa distância. Porque, assim, digamos que a gente tem um obstáculo, né? Que a gente vai colocar com uma estrelinha aqui, a gente tem esse obstáculo, que está aqui representado, e a gente tem o nosso robô. Se a gente não coloca essa distância aqui, esse threshold de distância, mesmo quando o nosso robô está muito, muito, muito distante, o obstáculo ainda tem um pouquinho de influência nele. Só que geralmente não é isso que você quer, né? Geralmente você quer que o obstáculo tenha realmente influência e o nosso robô ele começa a se preocupar em desviar do obstáculo, só quando eu estou muito perto do obstáculo. Quando eu estou longe do obstáculo, o obstáculo não é para importar muito.
Então, um truque que se faz é considerar uma certa distância ρ0, em que depois dessa distância ρ0, a influência do obstáculo vai para zero, tá? Então, é basicamente isso que essa fórmula aqui, gerando duas partes, faz, tá? Essa fórmula aqui por duas partes, né? Então, se o ρ, que é a distância do obstáculo até o robô, tiver menor ou igual que ρ0, então o obstáculo tem influência, eu utilizo essa fórmula que está aqui. Caso contrário, eu coloco simplesmente zero. E aí, para calcular a força associada a isso, né, é só a gente fazer o gradiente. O gradiente de zero vai dar zero, então acima de ρ0 a força vai ser zero. Só que abaixo de ρ0 a força é essa que está aqui, beleza? Então perceba que isso aqui é basicamente um fator, né? Essa multiplicação que está aqui na frente é um fator. E isso aqui é que, esse termo aqui que envolve um vetor, é que vai dizer qual que é a direção desse vetor, né? Esse a gente vê é um vetor que liga do que é obstáculo até o que. Então isso aqui é um vetor que vai empurrar o nosso robô para fora, né? Então digamos que o nosso robô está aqui dentro do ρ0, é um vetor aqui nessa direção. E aí, na hora que eu somar o vetor atrativo com o vetor repulsivo, isso vai dar uma direção, na verdade, com vários possíveis vetores repulsivos. Isso vai dar uma direção em que o meu robô tem que ir para desviar dos obstáculos e chegar no objetivo ao mesmo tempo, tá? Então, isso aqui também, como eu falei, né, essa aqui é uma fórmula bem clássica para calcular a força repulsiva em técnicas de campos potenciais. Mas, como eu falei, existem várias e várias variantes de campos potenciais. Essa aqui é só uma delas. Aqui é um gráfico representando como que seria um campo de forças para uma coisa repulsiva e aqui um campo de forças para uma coisa atrativa, né? Então, você percebe que gera essas várias setinhas aqui, tranquilo? E aqui combinando as duas, né? Então, aqui a gente tem um obstáculo e aqui a gente tem o nosso objetivo. E aí perceba que o objetivo está puxando, né, o robô, só que na hora que você chega aqui perto da influência do obstáculo, ele influencia o campo nessa parte. E aí você vê que as setinhas aqui começam a tender a desviar do obstáculo, né? Isso aqui é a trajetória que o robô faz para poder chegar até o objetivo, tá? Uma coisa que tem que ficar bem clara é que, assim, campos potenciais não são ótimos, tá? Ele simplesmente é um negócio que é simples, fácil de entender e muito barato computacionalmente, né? Porque são só aquelas fórmulas ali para você fazer o seu planejamento de trajetórias. Mas, assim, não é ótimo, tá? A trajetória que ele faz aqui é uma trajetória mais ou menos arbitrária, mas que, em geral, dá certo. E aqui uma outra figura também é a mesma coisa, isso aqui na verdade é um exemplo da Itandroids, né? Na Itandroids a gente utiliza campos potenciais em algumas das categorias, né? Essa aqui é quando a gente utilizava no VSS, a gente atualmente não utiliza exatamente campos potenciais, é um variante de campos potenciais chamado Univector, mas a ideia é muito parecida também. Você tem obstáculos que estão representados aqui, você tem um objetivo, né? Nesse caso aqui é um objetivo que ele considera como se fosse um dipolo, tá? Então são duas coisas puxando, porque a ideia é não só chegar no objetivo, mas chegar no objetivo com uma certa orientação desejada, que é nessa direção, que na ideia lá da Itandroids, né, que trabalha com futebol de robô, seria fazer o robô chutar a bola para o gol, tá? Mas muito parecida a ideia também. Você percebe que você tem um campo, né? Os obstáculos, eles modificam o campo e o robô ele consegue fazer uma trajetória desviando os obstáculos e chegando no objetivo dele. Agora, olhando para o lado de potencial, né, não olhando para campo de forças, que é o que a gente estava mostrando no slide anterior, olhando agora para o potencial, então a gente percebe que o potencial é, de certo modo, que a gente tem meio que um declive na direção do nosso objetivo. E aí, como a gente vai andando na direção de menos o gradiente, né, porque é o que a força é gerada na direção de menos o gradiente, a gente percebe que o nosso robô ele vai descendo no declive, mas ao mesmo tempo a gente tem esses obstáculos aqui influenciando o nosso potencial, né? E aí o robô ele naturalmente vai desviando desses obstáculos até chegar aqui no objetivo. Então, vantagens de campo potencial é muito fácil de entender e implementar, muito fácil mesmo, é só aplicar aquelas fórmulas. O custo computacional é baixíssimo, comparado com a busca em grafos, assim, é totalmente sem comparação, é muito, muito rápido de calcular. Desvantagens, é uma estratégia gulosa. Então, a gente fica só olhando o gradiente ali do potencial, né? Então, a gente está olhando só o momento atual, sem pensar que a gente pode se ferrar no futuro, dependendo do caminho que a gente está seguindo. Então, como não olha à frente, tem vários problemas associados a uma estratégia gulosa, né? Que é aquela ideia de que eu vou tentando maximizar ali o que eu estou vendo no momento, mas pode chegar em algum momento que eu quebre a cara porque eu não estava olhando muito à frente a cada instante de tempo. Ele fica muito preso em mínimos locais, isso é uma coisa que é muito irritante de campos potenciais. Existem alguns truquezinhos para tentar resolver isso, tá? Por exemplo, uma ideia, digamos que a gente tem aqui o nosso objetivo,
e a gente tem dois obstáculos aqui, né? Então a gente tem um obstáculo aqui, tem outro obstáculo aqui. E o nosso robozinho, ele está vindo aqui na direção do objetivo. Se em algum momento ele chegar bem aqui no meio entre os obstáculos, e eu estiver também indo na direção do objetivo, pode acontecer de esse obstáculo gerar uma força para cá, esse outro obstáculo gerar uma força para cá, e eu ter uma outra força devido ao objetivo. E essas três forças aqui se cancelarem completamente, a ponto do meu robô simplesmente parar, tá? Então esse tipo de coisa realmente pode acontecer. Tem um outro caso também patológico que o pessoal costuma mostrar, que é se você tiver um obstáculo assim, nesse formato, e você tiver o objetivo aqui, né? O robô ele tende a parar em algum lugar aqui dentro do obstáculo, beleza? Então tem esses probleminhas assim de mínimos locais, tá? Às vezes simplesmente o robô trava, seguindo o campo potencial. Um truque que o pessoal faz para poder resolver esse problema é que esses casos aqui são meio patológicos, né? Assim, é uma situação muito específica para o robô realmente travar ali. Então, uma coisa que o pessoal faz é simplesmente ficar adicionando um campo meio aleatório a todo instante. Aí esse campo meio aleatório ele acaba quebrando e trazendo o robô sair do mínimo local. Negócio que funciona assim bem na prática. Claro que você perde desempenho por estar somando uma coisa aleatória a cada instante de tempo. Outra coisa também é que a gente tem aquele KTT, né? Krep. Então a gente tem umas constantes, né? Tem o ρ0, tem umas constantes associadas ao algoritmo que não são muito fáceis de tunar, assim, não são muito fáceis de ajustar. É muito difícil você determinar para um certo bom comportamento quanto que você tem que dar de KTT, quanto você tem que dar de Krep, e é uma coisa meio experimental, né? Você não tem muita teoria para poder indicar para você, diferentemente lá quando a gente está trabalhando com controle, né? Que a gente tem toda aquela teoria de controle, tem todas aquelas métricas de controle, os requisitos, etc., para guiar como a gente está escolhendo as constantes do nosso controlador. Aqui, nesse caso, a gente não tem uma análise matemática, a gente não consegue enxergar analiticamente muito bem o que está acontecendo, então é difícil tunar essas constantes, tá? E aí depende muito mesmo de tentativa e erro, de você ficar ajustando até chegar a bons valores. E há várias extensões e alternativas para campos potenciais, tá? Muitas extensões mesmo, vários jeitos de fazer aquela fórmula. Como eu falei, em vez de você considerar que você está afetando a força em cima do robô, você pode considerar que você está afetando diretamente a velocidade. Tem vários jeitos de fazer, e várias dessas formas funcionam bem. Tem vantagens e desvantagens dependendo da sua aplicação, né?